Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos iniciando a Masterclass Catolicismo Blindado e eu quero agradecer a presença de vocês, muito me honra. E eu quero pedir desculpas ao pessoal do YouTube. A gente teve um problema aqui na conexão de internet, mas graças a Deus já foi resolvido. E quero agradecer o pessoal do Instagram, que com muito carinho, muita paciência, aguardou eu resolver esse problema. Eu conversava aqui com os amigos do Instagram, antes de eu conseguir conectar com o YouTube, né? Eu estou transmitindo nas duas plataformas ao mesmo tempo, que hoje é meu aniversário de casamento. Olha como vocês são importantes. Hoje, eu e a Natália comemoramos aniversário de casamento e ela está aqui monitorando os comentários. Então, se você mandar um parabéns aí, ela vai ler, tá? Ela está monitorando os comentários no YouTube, no Instagram. Então, pode estar certo que ela vai ler, sim, tá? Eu quero pedir para você curtir esse vídeo. Você que está no YouTube, curta esse vídeo, compartilha, copia aí o link e manda. Ah, Eduardo, mas a pessoa não se inscreveu, mas a live é aberta. Você que se inscreveu recebeu o material didático, tá? Aliás, já chegou no seu e-mail o material didático da Masterclass. Já chegou no seu e-mail. Então, você que se inscreveu recebeu o material didático, mas pode compartilhar o link, porque às vezes a pessoa não se inscreveu, mas ela vai poder acessar, né, assistir a Masterclass. Você que me assiste aqui no Instagram, eu convido você a clicar no aviãozinho, mandar para outras pessoas, tá? Para que essas pessoas também possam participar da Masterclass Catolicismo Blindado. E eu queria, alguns já falaram, mas eu queria que vocês digitassem aí de onde vocês são, tá? Eu quero saber onde vocês estão, com quem eu estou conversando. Aliás, enquanto vocês vão digitando aí, o pessoal vai chegando, eu estou vendo algumas pessoas que falaram, algumas pessoas não, né? Uma pessoa que falou, não chegou para mim, né? Eu não recebi o material didático. Pessoal, ao longo dessa semana, onde eu divulguei essa Masterclass, todo dia alguém me chamava no direct, falava, professor, não chegou a confirmação de inscrição na Masterclass. Aí eu falava, verifique a caixa de spam. Ah, professor, estava aqui na caixa de spam. Ou então, verifiquei na caixa de spam. Aí eu descobri que tem uma tal de caixa chamada promoções. Aí eu falei, verifique na caixa promoções. Ah, está aqui na caixa promoções. Então, se você se inscreveu, colocou o e-mail certinho, você recebeu esse material didático, tá? Se não está na caixa principal, verifique a caixa de spam, verifique a caixa de promoções. Olha só, tem gente de Juiz de Fora, Princesa de Minas, tem gente de Juiz de Fora. Eu sou de Juiz de Fora, gente. Quando eu vejo gente de Juiz de Fora aqui, eu fico feliz. Ó, o pessoal comentando, ó, chegou agora o material. Isso aí, pessoal de Magé, Castelo no Espírito Santo, Araraquara, Santos, Botucatu. Olha só, o Douglas, eu acho que é Douglas, né? Não, quem que é de Botucatu? Passou rápido aqui. Bom, eu morei em Botucatu, a minha filha mais velha é botucatuense. Cadê aqui? Quem que é de Botucatu? E passou direto aqui, perdi. Bom, enfim, quem é de Botucatu, recebe aí o meu abraço, meu carinho. Pessoal dos Estados Unidos, Connecticut. A Michelle é de Connecticut. Tem gente da Austrália. Isso é muito legal, gente. Aliás, pessoal de Connecticut, hoje a Coming Home Network lançou o vídeo da minha conversão que eu gravei com eles, todo em inglês. Depois você pode assistir e passar lá para os seus contatos, aí para o seu pessoal. Muito bem, gente. Já deu tempo do pessoal chegar.
Então a gente vai começar essa live. Eu já agradeci, mas eu gostaria de mais uma vez agradecer a companhia de vocês nessa sexta-feira à noite. Fique comigo nessa Masterclass, comemore o aniversário de casamento comigo. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês. E eu gostaria de me apresentar. Não sei se todos vocês já me conhecem, se todos vocês sabem quem eu sou. Então, eu quero me apresentar para você entender mais ou menos como que eu cheguei até aqui, tá? Eu sou Eduardo Faria, eu sou casado com a Natália, sou pai da Aninha e da Isabel. Adoro ser pai, adoro ser um homem de família, eu gosto, né, de fato disso. E ao longo de 10 anos da minha vida, eu fui pastor evangélico. Eu fui pastor da Igreja Presbiteriana. E ao longo de 22 anos da minha vida, na verdade, eu fui protestante. Então, foram 22 anos que eu fui protestante, e desses 22 anos, 10 eu fui pastor. Soma-se a isso outros 4 anos que eu passei no seminário, sendo preparado para o pastorado. E, ao longo desse período, eu aprendi muito. Eu aprendi a me familiarizar com a Bíblia, eu aprendi a amar a Jesus, eu trago boas memórias do meu tempo de evangélico, inclusive de pastor evangélico. Eu me dedicava como pastor ao cuidado do rebanho. Eu era pastor com inteireza de coração, com alegria. Porém, aconteceu algo na minha vida que virou ela de cabeça para baixo. Literalmente de cabeça para baixo. Sabe quando, assim, você perde o chão e você fica sem rumo, você não sabe para onde vai? Foi isso que aconteceu comigo. O que aconteceu que tirou o meu chão? Eu me tornei católico. Eu não sei o que significa para você ser católico. Eu não sei o que significa para você. Mas, para mim, significou perder absolutamente tudo que eu tinha em termos humanos. Porque, para que eu me tornasse católico, como eu era pastor de tempo integral, o sustento da minha casa dependia disso, eu perdi salário, a casa onde eu morava, o INSS, quem pagava era a igreja, o plano de saúde, quem pagava era a igreja, todos os meus amigos, meu círculo social, era tudo dentro da igreja evangélica. E eu perdi isso tudo. É uma questão assim de um mês, eu não tinha onde morar, eu não tinha salário, eu não tinha plano de saúde, eu não tinha INSS. Em um mês, virou. E por que tudo isso aconteceu? Porque o Eduardo é corajoso? Não, não sou corajoso. É porque o Eduardo fez uma decisão, então fez uma escolha. Não só. Por que tudo isso aconteceu? Porque os fatos exigiram. Os fatos exigiram. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha feito uma promessa para Jesus. E a promessa era: Senhor Jesus, tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou obedecer. E chegou um momento na minha vida que eu descobri que a igreja que o Senhor Jesus fundou é a Igreja Católica. Eu descobri que o desejo do nosso Senhor é que o povo dele seja um, seja unido. Eu descobri que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. Eu descobri que o meio ordinário para que nós tenhamos perdão dos pecados cometidos após o batismo é a confissão sacramental. Eu descobri que tudo aquilo que a Igreja Católica ensina hoje, que eu, como pastor, dizia: isso é invenção da Igreja Católica. O que eu falava que era invenção da Igreja Católica, gente?
rezar para os santos, purgatório, devoção a Maria, imagens. Eu falava que isso era invenção da Igreja Católica. Eu descobri que não só isso não é invenção... é brincadeira, gente. Pessoal do Instagram... Ô, amor, vê se está certo aí no Instagram. Algum filho de Deus me ligou pelo Instagram, uma chamada de vídeo. Pessoal do YouTube, desculpa aí. Voltou? Bom, a pessoa que me ligou aqui pelo Instagram, saiba que você vai receber um belo de um bloco, tá bom? Voltou o vídeo? Porque tá piscando aqui para mim. Pessoal do Instagram, eu vou sair e vou entrar de novo. Desculpa, tá, pessoal do YouTube? Deixa eu já aproveitar e dar um bloco nesse ser humano que fez isso. Bloquear. Bloquear. Pronto. Enfim. Pronto. Desculpa aí, pessoal do YouTube. Alguém do Instagram me ligou no meio da live. Entendeu? Alguém do Instagram me ligou no meio da live, mas eu dei um bloco aqui. Lembrando ao pessoal do Instagram que, se você quiser assistir pelo YouTube, é normal também, é possível também, tá? Então é isso. Me perdoe aí. A pessoa que me ligou já levou um bloco já. Depois eu decido se eu desbloqueio ela ou não, mas pelo amor de Deus, né? Enfim, eu descobri não só que isso não é invenção da Igreja Católica, coisa nenhuma, mas isso é praticado pela Igreja desde os apóstolos. Os apóstolos rezavam pelos mortos. Os apóstolos eram devotos de Maria. Os apóstolos ensinavam a busca de santidade. Os apóstolos criam que aqueles que faleceram antes de nós, em estado de graça, estavam no céu, intercediam a Deus por nós. Os apóstolos acreditavam, se segura aí na cadeira, que as relíquias dos santos tinham virtude para curar e expulsar demônio. Então eu descobri isso tudo. E quando eu descobri isso tudo, os fatos exigiram que eu me tornasse católico. Os fatos exigiram que eu me tornasse católico. Que eu me tornei católico. Perdi muito, mas o que eu ganhei é infinitamente maior. E, de novo, eu perderia quantas vezes fosse necessário. Pela graça, pela honra, pela alegria, pelo privilégio de pertencer à plenitude de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é uma com Cristo, unida misticamente com Cristo. E poder fazer parte da igreja que o Senhor Jesus fundou é um privilégio que vale a pena abdicar de qualquer coisa. E é um tesouro que eu escondi, que eu encontrei, um tesouro que estava escondido, mas eu encontrei. Comungar o Cristo Eucarístico é um privilégio. Enfim, tomei essa decisão. Depois que eu me tornei católico, eu fiquei quieto durante 2 anos. O Eduardo virou católico, que está aí na internet fazendo live, dando palestra. Fiquei quieto durante 2 anos, estudando, lendo o catecismo, relendo a Bíblia,
É interessante que eu vi um monte de versículo que eu não tinha visto antes. Estudando teologia, me aprofundando. Tá? Depois desses 2 anos, até não muito, não foi algo que necessariamente eu escolhi, mas a minha profissão de fé tomou uma certa proporção e muitas pessoas vieram me procurar, e eu percebi que as pessoas precisavam de ajuda. Eu percebi que as pessoas precisavam de ajuda. 2 tipos de pessoas vieram me procurar. Protestantes que querem virar católicos, mas têm alguma dúvida. Eles querem genuinamente virar católicos, mas têm dúvida. Ô, Eduardo, eu me sinto atraído à Igreja Católica, mas esse negócio de purgatório não entra na minha cabeça. Eu me sinto atraído pela Igreja Católica, mas ter imagens é muito difícil para mim. Eu sempre entendi que esse negócio está errado. Me explica. Muitas pessoas começaram a me procurar nesse sentido, inclusive alguns pastores. Alguns já se converteram, outros eu ainda estou acompanhando. Muitas pessoas. Detalhe, hein? Antes que venham me acusar, eu não fui atrás de ninguém. Eu não procurei ninguém. As pessoas me procuraram, eu não procurei ninguém, mas me procuraram. Protestantes que querem virar católicos, mas têm dúvidas. Essa foi a primeira demanda que eu percebi. E uma segunda demanda que eu percebi são católicos que estão tendo a sua fé atacada diuturnamente. Católicos que estão balançados na fé. Por quê? Chegou alguém até eles, e às vezes é uma pessoa próxima. É um filho, é um irmão, é um primo, é um colega de trabalho, é um vizinho, e começa a atacar a fé dessa pessoa. E cita um versículo aqui, diz, você não pode ter imagens. E pega um outro versículo aqui e fala, só há um mediador, você não pode orar para santos. E pega um outro versículo aqui e fala, só Deus pode perdoar pecado, você não deve levar o seu pecado até o sacerdote. De modo, queridos, que esses católicos estão ou perdendo a fé, e já já eu vou falar sobre a gravidade disso, ou não perde a fé, porque, apesar de tudo, né, a pessoa tem fé naquilo que a Santa Igreja ensina, mas a pessoa não, ela se abala, ela não sabe como responder, ela não sabe como ajudar outros. Eu percebi essas 2 demandas e eu falei, eu vou ajudar essas pessoas. E aí eu comecei a me preparar. Eu sou formado em teologia, eu sou formado em comunicação social. São essas 2 áreas de formação. Mas aí eu percebi que eu precisava de mais preparo. Comecei a fazer mestrado. Atualmente eu faço mestrado em teologia sistemática, na PUC. Então comecei a fazer mestrado. Fiz uma especialização. E aí eu comecei a dar aula no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, aqui em Juiz de Fora. Então eu também sou professor do Seminário Arquidiocesano aqui da minha arquidiocese. Eu dou aula de hermenêutica lá. De modo que eu comecei a ajudar essas pessoas, né, vocês, no Instagram, uma resposta aqui ou ali, mas eu percebi que era necessário uma formulação mais elaborada, e assim nasceu esta Masterclass. Então, assim, um breve resumo, tá? Um breve resumo de quem eu sou, só para você entender como que eu cheguei até aqui. Eu convidei vocês para essa noite e eu prometi uma coisa, e eu quero reforçar essa promessa. Eu vou ensinar vocês a blindar a fé de vocês. A blindar a fé de vocês. Eduardo, mas a fé católica é muito ampla. Eu sei, eu não tenho como abordar todos os assuntos da fé em uma masterclass, mas eu vou ensinar o caminho para que você coloque um escudo à prova de balas na sua fé,
Porque, assim, desculpa, gente, acabou a palhaçada. Acabou esse negócio de alguém ficar com proselitismo em cima da gente e falando: "Ah, você adora imagem, ah, você..." Além, irrita uns e desvia outros. Então, acabou isso. Eu vou ensinar você a blindar a sua fé, a blindar o seu catolicismo. E eu tenho certeza que isso vai te fazer um católico melhor. E fazendo de você um católico melhor, você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor. E você não só vai se aproximar de Deus, como você vai fazer com que outras pessoas se aproximem de Deus. A, a demanda está muito alta, gente. Muita gente me procurando e pedindo ajuda, e eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Vamos lá, então? Vocês receberam o material didático. A gente está com mais de 800 pessoas nessa Masterclass. É algo que me honra profundamente. E eu quero, então, começar a nossa Masterclass. A gente já começou, né? Mas entrar agora no conteúdo, sobretudo do material didático. E eu quero começar falando sobre a importância de nós blindarmos a nossa fé. Aliás, não só a importância crucial de nós blindarmos a nossa fé. O Brasil foi fundado como um país católico. Só que no século XIX, igrejas protestantes norte-americanas começaram a enviar missionários para o Brasil. Ora, se um país é cristão, ele não precisa de missionário. Se eu estou gastando recursos humanos e financeiros para mandar pessoas para um outro país, é porque eu não acredito que esse país é cristão. De modo que o protestantismo surge no Brasil de forma extremamente anticatólica, e essa é a mentalidade protestante brasileira, com raras exceções. Com raras exceções, o protestantismo brasileiro e o evangelicalismo brasileiro, pela sua própria gênese, é altamente anticatólico. E todo o crescimento protestante no Brasil ou se deu de forma vegetativa, né? Quem é protestante foi tendo filho, ou se deu trazendo quem era católico. Raríssimos são os casos de alguém de uma igreja protestante que trouxe um pagão, que trouxe um animista, que trouxe um muçulmano, que trouxe um budista. Raríssimos. Via de regra, o crescimento da igreja evangélica no Brasil ou é um crescimento vegetativo, ou é tirando católicos da Santa Igreja. Tirando católicos da Santa Igreja. De modo que, em 1980, 90% da população era católica. Em 2010, esse número caiu para 64%. E algumas projeções dizem que, em questão de 2, 3 anos, a população de católicos vai ser menor que 50%. E alguém pode dizer assim: Eduardo, o problema é deles. Se quiser sair, que saia. A igreja nunca perdeu fiéis, a igreja só perde infiéis. É bonito esse jogo de palavras, mas eu não acho que é tão simples assim. Eu acho que existe uma responsabilidade nossa em perder essas pessoas. Existe uma responsabilidade nossa em perder essas pessoas. E essa é uma preocupação da própria igreja. Por exemplo, eu cito aí no material, a CELAM, né, Conferência Episcopal Latino-Americana, em 1992 se reuniu na cidade de Santo Domingo e produziu um documento. E nesse documento, a CELAM, gente, Conferência Episcopal Latino-Americana, diz o seguinte: o problema das seitas adquiriu proporções dramáticas
e chega a ser verdadeiramente preocupante, sobretudo pelo crescente proselitismo. As seitas fundamentalistas são grupos religiosos que insistem que somente fé em Jesus salva e que a única base de fé é a Sagrada Escritura, interpretada de modo pessoal e fundamentalista, com a exclusão da igreja. Portanto, caracterizam-se por seu afã proselitista. Esse é o cenário que a gente vive. E por que eu acho que não é simplesmente a gente dizer assim, saiu, problema deles. Sabe por quê? Porque nós temos uma responsabilidade para com o nosso irmão. Olha o que diz São Tiago no último versículo da sua carta. São Tiago, capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler o 19 e o 20. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho alguém que se afastou para longe, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Eduardo, você está fazendo uma masterclass Catolicismo Blindado, porque você está preocupado com números? É mais católico, é menos católico, é mais protestante, é menos protestante? Não. Não. Diante de Deus, não é essa a minha preocupação. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é a sua eternidade. É a sua eternidade. Por quê? Porque a Santa Igreja nos ensina, e aqui eu vou citar a Unitatis Redintegratio, que é um documento sobre ecumenismo do Concílio Vaticano II, é um decreto, e a Santa Igreja diz que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, a cuja testa está Pedro, com o fim de constituir na terra um só corpo de Cristo. E ela também diz que só na Igreja Católica ocorre a plenitude dos meios de salvação. Então perceba quão danoso é uma pessoa despreparada na sua fé. Por quê? Ela despreparada, ela ouve que não pode ter imagem, que não pode rezar para santo, não pode rezar para morto e sai. O que acontece quando ela sai da igreja? Ela perde o sacramento da reconciliação. Ela perde o sacramento da Eucaristia. Só esses dois aí ela já perdeu muito, né? Como dizia São João Maria Vianney, existem duas asas para chegar no céu: confissão e a comunhão. Confissão e Eucaristia são as duas asas para você voar até o céu. Você deixou de ser católico, você perdeu as duas. Você está entendendo, gente? Olha a malignidade disso. Se você comete um pecado e se arrepende, o confessionário é o oásis da graça de Deus. O confessionário é o local onde aquilo que Cristo conquistou na cruz flui até você de maneira caudalosa. Aí vem alguém e fala assim, que você não tem que confessar para padre, você tem que confessar só para Deus. Ou seja, a pessoa usa versículos fora de contexto para te tirar do confessionário e te manter no pecado mortal. Você está entendendo a gravidade disso? Você está entendendo que não é aqui questão de disputa religiosa? Tô nem aí, cara. Tô nem aí. Eduardo, você quer ganhar evangélico? Tô nem aí. Quer continuar na igreja evangélica? Continua. Eu não dou a mínima. Mas eu estou preocupado com os meus irmãos católicos que, por falta de uma mínima orientação, saem da Santa Igreja. O negócio é sério, gente. Não brinquemos com a nossa eternidade. Para encerrar essa primeira parte da aula, da Masterclass,
eu cito o parágrafo 1285 do Catecismo, onde nós lemos, né, pelo sacramento da confirmação, somos mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com a força especial do Espírito Santo, e deste modo ficamos mais estritamente obrigados a difundir e defender a fé por palavras e obras. Então, defender a fé é o que a Igreja nos pede, está no Catecismo, parágrafo 1285. E eu quero citar 2 versículos bíblicos também que falam sobre a importância de nós defendermos a fé. 1 Pedro 3,15, estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. São Pedro é um diplomata desde sempre, né? Desde sempre não. Ele era meio bruto quando Jesus o chamou, mas aqui já no finzinho da vida dele, ele como Papa, um diplomata. Estejam prontos para dar razão da sua fé, mas faça isso com suavidade e respeito. Não é para... você nunca vai me ver falando que você tem que pagar na mesma moeda, tá? Proselitismo não é com a gente. Ofender os outros não é com a gente. Mas, se alguém perguntar, a gente vai dar razão. E se alguém vier encher a paciência também, a gente vai deixar claro que a gente não é bobo, que a gente está preparado e que a gente ama a nossa igreja, a gente ama a Nossa Senhora, a gente ama o nosso Senhor, a gente ama os nossos santos, a gente ama os nossos terços e a gente ama o Jesus Eucarístico, tá? E por fim, um outro versículo que é muito interessante é Judas, versículo 3, né? Judas, versículo 3. É versículo 3 porque só tem um capítulo. Então, não precisa citar o capítulo, porque só tem um. Judas 3. Aqui é Judas Tadeu, tá, gente? Tem gente que assusta. Tem livro de Judas na Bíblia? Não é o Judas Iscariote, você pode estar certo. É Judas Tadeu que escreveu essa carta. Olha só o que São Judas Tadeu escreveu nessa carta. Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos essa carta para exortar-vos a batalhar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. Olha que interessante. São Judas Tadeu começa a carta dele na Bíblia dizendo, olha, eu ia escrever sobre a nossa salvação, mas eu achei melhor exortar vocês a defender, a contender, a batalhar pela fé. Pela fé. São Judas sabia que a gente estava tratando de assuntos eternos, tá? São Judas sabia que a gente estava falando de assuntos eternos. Muito bem. Tendo dito isso, eu vou passar para alguns outros assuntos, e agora mais práticos, acerca da nossa fé, que são grandemente atacados, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. Primeiro, se você tiver pergunta, guarde para o final, tá? A gente vai ter um período no final de perguntas e respostas, você vai ter isso aqui nessa Masterclass. Então, guarde as suas perguntas para o final. Eu vou mostrar para vocês alguns assuntos agora e vou mostrar um caminho para que a gente possa blindar a nossa fé. Por quê? Porque eu não tenho como abordar todos os assuntos, todos os temas, tudo que a Santa Igreja ensina. E até porque quando... Eu não sei se você já discutiu com um protestante, tá? É assim, ele te faz uma pergunta, quando você está respondendo, ele faz outra. Aí, quando você está respondendo, ele faz outra com outro tema. Aí, quando você está respondendo, ele faz outra com outro tema ainda. Entendeu? Então, não, é impossível eu tratar de todos os assuntos aqui, porque o protestante ele é inclinado a falar mal da Santa Igreja, às vezes sem perceber. Às vezes sem perceber. Tá?
Mas eu vou mostrar para vocês o que a gente deve fazer em relação a cada tema. E basicamente, o que você precisa fazer é conhecer a sua Bíblia e conhecer o seu catecismo. Conhecer a sua Bíblia e conhecer o seu catecismo. Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias sobre purgatório. Meu Deus do céu. As pessoas não sabem nada sobre purgatório. Nada. Eu recebi cada pergunta que eu ficava assim, gente, não é possível. Eu sou católico há 3, 4 anos. Não é possível uma coisa dessa. As pessoas não sabem o básico, do básico, do básico. Por quê? Porque a igreja não me ensinou. Isso colava na década de 90, na década de 80. Hoje não cola mais. Hoje você tem um catecismo grátis na internet. Hoje você tem a Bíblia grátis na internet. Eu preciso de alguém para me ensinar. Ok, eu estou aqui. Estou aqui para guiar, para facilitar. Tá? Mas eu vou mostrar para você esse caminho. Vamos lá? Primeiro tema que eu quero conversar com vocês é a questão das imagens. A questão das imagens. Eu quero mostrar para vocês como que isso é como que isso é colocado de maneira muito injusta nas nossas costas. E eu peguei a questão das imagens porque talvez essa seja um dos pontos mais sensíveis. Por quê? Porque está na Bíblia, não farás para ti imagem de escultura. Está lá na Bíblia. Não farás para ti imagem de escultura. Se a Bíblia fala não farás imagens, e a gente tentou aqui com a imagem de Jesus misericordioso, tem algum problema, gente. Os católicos estão deliberadamente desobedecendo o que a Bíblia diz. E se curvando diante de imagem e adorando imagens. Então a gente vai falar sobre isso. E eu vou mostrar para vocês que as imagens não são negativas, as imagens não são neutras, as imagens são boas. As imagens são boas. Eu vou provar isso para vocês. Você já ouviu, então, né, que quem se ajoelha diante de uma imagem é um idólatra e etc. Pergunta: existem versículos que dão subsídio para condenar as imagens? Sim, existem versículos que dão subsídios para condenar as imagens. Em certo sentido, imagens de escultura são condenadas na Bíblia? Em certo sentido, sim. Mas a Bíblia condena todo tipo de imagem? Não. Não. A Bíblia não condena todo tipo de imagem. Muito pelo contrário. Alguém diz assim, a Bíblia diz que em Êxodo 20 não devemos fazer... Quer dizer, em Êxodo 20 a Bíblia diz que não devemos fazer imagem de escultura. Ok. Mas em Êxodo 25... a Bíblia manda fazer imagem de escultura, pelo amor de Deus. Em Êxodo 25, na construção da Arca da Aliança, Deus manda fazer 2 querubins. E o povo de Israel se ajoelhava diante da Arca da Aliança. Se ajoelhava diante da Arca da Aliança. E em Números 21, Deus manda fazer uma imagem, a serpente de bronze. E em 1 Reis, capítulo 6, Deus manda Salomão faz imagens e coloca no templo que ele mandou construir, e Deus se agrada disso. Ora, Eduardo, então você me confundiu mais ainda, porque a Bíblia fala para não fazer imagem, depois fala para fazer imagem? Não. A Bíblia não proíbe fazer imagens, a Bíblia proíbe fazer ídolos. Ídolos. Qual que é a falácia
que nos envolvem aqui. Toda imagem é um ídolo. Essa é a falácia. Essa é a falácia. A Bíblia proíbe. Porque o que diz o versículo? Não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás. Ou seja, é não fazer imagem como ídolo. E aí, minha gente, a gente não faz imagem de ídolos, muito pelo contrário. Onde a Igreja Católica chegou na história da humanidade, a idolatria caiu por terra. E a adoração ao único e verdadeiro Deus foi estabelecida. De modo que o que a Bíblia proíbe é a adoração às imagens. A adoração às imagens. Agora, Eduardo, mas vocês não adoram as imagens? Vocês se curvam diante delas? Vocês carregam ela em procissão? Bom, primeiro, que o ato em si não é idólatra, certo? Se curvar diante de alguém é idolatria? Então Moisés cometeu idolatria porque ele se curvou diante do sogro dele. Jacó cometeu idolatria porque ele se curvou diante de Esaú. Se curvar diante de alguém não é idolatria. Eu, aliás, se você chegou atrasado, hoje eu estou fazendo aniversário de casamento. E quando, é hoje, 10 de junho, e quando eu me casei, eu me ajoelhei diante da minha noiva, quando eu me casei não, quando eu pedi ela em casamento, eu me ajoelhei diante dela para pedir a mão dela em casamento. Eu estava cometendo idolatria? Não. Eu não a estava adorando. Eu estava certamente a honrando, deixando clara a importância dela na minha vida, a minha disposição de cuidar dela, de servi-la, mas adorar, não. Levar em procissão, tem algum problema de levar em procissão? Quando o Brasil ganhou a Copa em 2002, ele andou no carro de bombeiros. Eu brinco assim, gente, para deixar claro que os atos em si não são pecaminosos. Não são pecaminosos, tá? Então, se curvar e levar em procissão, não tem problema nenhum. Eduardo, mas quando você pede alguma coisa para a imagem, aí sim você está cometendo a idolatria. E é aqui que é uma outra falha em não perceber um princípio básico do estudo dos símbolos, um princípio básico do estudo dos ícones, que é o seguinte: todo símbolo, todo signo, o termo técnico é signo, não é signo do zodíaco, não, é signo sinal, tá? É composto por 3 elementos: significante, significado e o interpretante. Vamos lá? Qual que é o significante aqui? O significante é essa imagem aqui de gesso. Quem que é o interpretante? Eu que estou interpretando. Qual que é o significado? É o Jesus misericordioso. Entendeu? Significante, significado. De modo que, quando eu me curvo diante de uma imagem e faço uma oração diante da imagem, eu não estou conversando com o gesso, com a resina ou com a madeira. O gesso, a resina e a madeira amoldada na imagem é um ícone, é um significante apenas que faz referência ao significado. Eduardo, mas aí é só na cabeça de vocês. Não, eu provo que não. Quer saber? Pergunta para um militar o que ele tem que fazer diante da bandeira nacional. Ele tem que honrar a bandeira nacional. Um militar, se ele vê alguém pondo fogo na bandeira nacional, ele tem que parar e impedir isso e prender a pessoa. Um militar presta continência para a bandeira, honra a bandeira. Mas ele está honrando um pedaço de pano. Ele não está honrando um pedaço de pano. Ele está honrando o que aquele pano simboliza. O significante é o pedaço de pano. E o significado é a pátria, é a nação brasileira. Está fazendo sentido, queridos? Interessante que o Concílio de Trento se pronunciou sobre isso
e disse algo mais ou menos semelhante. Olha o que disse o Concílio de Trento. A honra que se lhes tributa, falando das imagens, tá? A honra que se lhes tributa refere aos protótipos por elas representadas, de modo que, por meio das imagens que beijamos, nos curvamos, nós adoramos a Cristo e veneramos os santos. De modo que, o que ele está dizendo aqui, o protótipo, né? O significado. O significado. As imagens, então, são boas. As imagens nos remetem ao significado. E nós vemos, desde o início da era cristã, imagens sendo utilizadas nas assembleias litúrgicas. É só você visitar qualquer catacumba do período do Império Romano, que você vai ver as paredes das catacumbas totalmente repletas de imagens. Então, no Templo de Salomão tinha imagens, na Arca da Aliança tinha imagens, nas catacumbas cristãs primitivas tinham imagens, mas o certo é o seu vizinho que leu um versículo da Bíblia e está falando bobagem aí para você. Entendeu? Simples, né? Entendeu como que ter uma visão ampla das Escrituras faz com que um argumento em um versículo isolado caia por terra? Um outro assunto que eu quero tratar com vocês é a intercessão dos santos. Por quê? A intercessão dos santos, gente, é uma coisa assim que é muito sensível para mim, sabe? É muito sensível. Porque, primeiro, eu fui pastor protestante. E aquele versículo, há um só mediador entre Deus e os homens, sempre foi um versículo muito forte para mim, muito firme. E segundo, que a lógica... Guarde as suas perguntas para o final, tá? A gente vai ter um tempo de responder perguntas. A lógica usada para combater a intercessão dos santos é muito cruel. Como assim cruel, Eduardo? É cruel, sabe por quê? Porque ela utiliza-se de princípios aparentemente corretos. Princípios aparentemente corretos que levam a uma conclusão errada, mas coloca minhoca na cabeça das pessoas. Minhoca, para não falar outra coisa. Minhoca na cabeça das pessoas. Qual que são os princípios? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Você não pode rezar para santos porque você está colocando outro mediador. Ou, embaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Está entendendo? Os mortos nada sabem. Pega um versículo lá de Jó, né, que diz assim: o vivo pelo menos sabe que vai morrer, os mortos nada sabem. Como é que você vai pedir para santo? Ele está morto. Então pega esses versículos, esses princípios e coloca minhoca na cabeça da pessoa. Vamos entender? Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que entender: nada nos separará do amor de Deus. Nem poderes, nem principados, nem alturas, nem profundidades, nem anjos, nem demônios, nem a vida, nem a morte. Os santos não estão mortos. Isso, eu acabei de citar um versículo, tá, gente? É Romanos 8, isso que eu acabei de citar. Os santos não estão mortos. Os santos que morreram e estão com Cristo estão mais vivos do que eu e você.
São Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: melhor é partir e estar com Cristo. Ou seja, partir é estar com Cristo. Jesus falando com o bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Não, hoje você vai morrer, vai dormir e depois a gente conversa. Não, hoje você vai estar comigo no paraíso. E talvez um dos mais lindos, né? Apocalipse capítulo 5. São João tem a visão celestial e ele vê os mártires no céu clamando a Deus: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Aqueles que estão no céu estão vivos. Primeira coisa é essa, tá? Ok, Eduardo, eles estão vivos, mas isso não significa dizer que eles intercedem por nós. Sim, eles intercedem por nós. Apocalipse 5:8. Os santos no céu elevam a Deus taças de ouro. E o que tem dentro da taça de ouro? As orações dos santos na terra. Os 24 anciãos intercedendo a Deus por nós. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Ah, mas você não pode ter outro mediador. Ora, você pede oração de alguém, não? Você já pediu oração de algum amigo seu? Você já pediu para o pastor orar? Para o vizinho, para o primo orar? Qual o problema de eu pedir Santa Teresinha para orar? Qual o problema de eu pedir Santa Teresinha para orar? Se eu posso pedir para o pastor, eu posso pedir para São João Nilma, eu posso pedir para São Francisco de Assis. Qual o problema? Eu já mostrei que eles não estão mortos, e eu já mostrei que eles estão conscientes diante do trono de Deus. Eu já mostrei que eles elevam a Deus taças de ouro onde estão as nossas orações. Ah, mas eles não podem nos ouvir, porque eles não são oniscientes. Perceba como que eles vão dando um jeito de tentar dizer que aquilo que a igreja sempre fez, pedir a intercessão dos santos é algo praticado desde sempre. Eles vão dando um jeito de falar: não pode, porque o esporte é criticar a igreja católica. Ah, eles não podem ouvir porque eles não são oniscientes. E é interessante, porque é um nível de argumento, né, que dá vontade de falar assim: é mesmo? Rapaz, se você não fala, eu não saberia. Então quer dizer que o ser humano não é onisciente? Poxa, bacana isso que você falou. Desculpa um momento de ironia, gente, mas é uns argumentos assim tão esdrúxulos. Deixa eu mostrar para vocês que a intercessão dos santos por nós e o fato de eles ouvirem a nossa oração não tem nada a ver com o fato deles serem oniscientes. Existe um que é onisciente, não é? Jesus. Jesus é onisciente. Então, olha só, de novo, São Pedro. Interessante, né? De São Pedro de novo. Primeiro Papa de novo, mostrando para a gente algumas questões que a Santa Igreja sempre praticou. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por elas aqui é glória e virtude, tá? Por elas temos entrado na posse de maiores e mais preciosas promessas, a fim de vos tornar, por este meio, participantes da natureza divina. Os orientais chamam isso de teoses. Participantes da natureza divina. O nosso objetivo, segundo São Pedro, é nos tornarmos participantes da natureza divina. Os santos são oniscientes? Não, mas os santos estão em Deus. Os santos estão plenamente ligados a Deus. Os santos estão no estado de visão beatífica. Os santos estão completamente unidos a Deus. Nós estamos unidos a Deus pelo batismo, mas a nossa união com Deus não é perfeita.
A gente ainda está nessa carne, a gente ainda está do lado de cada eternidade, ainda temos as nossas misérias, mas os santos estão em comunhão plena com Cristo. Eles são participantes da natureza divina. Então, eles nos escutam, não é porque eles são oniscientes, mas porque eles participam daquele que é onisciente. Eles estão naquele que é onisciente. Eles podem nos escutar no Japão, na África do Sul ou no Brasil, não é porque eles são onipresentes, mas é porque eles estão naquele que é onipresente. O grande problema do protestantismo é fazer uma separação entre entes, entre seres, e declarar que é impossível haver qualquer tipo de comunicação. Nós não cremos assim. Por isso que o protestantismo é ou Bíblia, ou tradição, ou Cristo, ou santos. Nós não somos assim, nós somos Bíblia e tradição, nós somos Cristo e santos. Por quê? Porque nós cremos numa real e viva comunhão, participação, comunicação entre seres. De modo, queridos, que dizer que a gente adora santo é não entender o que é adoração. Aliás, eu não vou tratar disso nessa masterclass, porque é um tema muito complexo, mas na igreja protestante só existe um tipo de adoração, é música. Tanto que se você falar assim, vai ter um congresso de louvor e adoração. O que está falando? Congresso de louvor e adoração. Se você já foi protestante, você sabe. O que é congresso de louvor e adoração? É congresso de música. Tá? É congresso de música. Muito bem. E música é uma forma de adoração? É, mas é a única? Não. Só que ele só conhece essa. De modo que se eles veem você cantando uma música para Santa Terezinha, você está adorando. Cantando uma música para Nossa Senhora, você está adorando. Porque a única forma que eles conhecem a adoração é música. A gente está louvando. E louvar criatura não é pecado. Desde quando elogiar alguém é pecado? Mas adorar, a gente só adora a Deus. Até porque a forma mais plena e completa de adoração é oferecer o sacrifício perfeito, o sacrifício eucarístico. E nós só oferecemos o sacrifício eucarístico a Deus. A Deus. Para caminhar aqui para o terceiro tema que eu queria tratar com vocês, e é um tema que eu já pincelei no início da nossa conversa, e está no nosso material didático, tá? No nosso caderno de formação que vocês receberam. Se você não recebeu, checa seu e-mail, se você fez a inscrição, tá? E não recebeu, checa seu e-mail lá na caixa de spam e tal. Não é agora não, depois você faz isso, mas você recebeu, tá? O seu caderno de formação, que é o sacramento da reconciliação. Por que que isso mexe comigo, gente? Eu já falei, mas eu vou repetir. Porque o sacramento da reconciliação é o meio ordinário de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Olha a importância desse sacramento. Olha a importância desse sacramento. É o meio ordinário de ter o perdão dos pecados cometidos após o batismo. Aí chega alguém para você e pega um versículo bíblico que diz: só Deus pode perdoar pecados. Você não deve se confessar diante de um padre. Aí a pessoa acredita nisso e para de confessar diante de um padre, e os pecados que ela vai cometendo vão se acumulando, e se acumulando, e se acumulando, e sabe-se lá Deus que fim que isso vai ter. Tirar as pessoas do confessionário é o modo mais simples de levá-las para o inferno. Eu vou repetir. Tirar as pessoas do confessionário é o modo mais simples de tirá-las, de levá-las ao inferno. O confessionário é um oásis da graça de Deus. O confessionário
é o local onde aquilo que Jesus fez na cruz por nós é derramado caudalosamente sobre nós. Aí vem alguém e fala, você não deve ir confessar o padre. Aí a pessoa mal formada acredita e para de confessar e vai para o inferno. Entendeu? Quem está por trás disso? Quem quer ver as pessoas no inferno? Está entendendo a gravidade da coisa? Vamos entender? Eu sei que é Deus quem perdoa pecado, tá? Não pensa que a gente é bobinho, não. Tá? É Deus que perdoa pecado, Deus é o ofendido da história, Ele que deve perdoar, e Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós, se oferecer na cruz como um verdadeiro e próprio sacrifício pelos nossos pecados. E quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados. Mas perceba, esse cremos não é uma fé fiduciária. O que é fé fiduciária? Eu confio, ponto final, não preciso fazer mais nada. Não é uma fé fideísta. Eu acredito, não preciso fazer mais nada. Não. O cremos aqui está carregado de significado. Significa crer, obedecer, submeter, amar. E nesse processo de submissão e de obediência encontra-se a submissão àquilo que a Santa Igreja ensina nos sacramentos. E por meio do sacramento da reconciliação, nós somos perdoados. Como que isso pode funcionar? Muito simples. Algumas pessoas devem ter visto isso essa semana, né? Eu falei que hoje é meu aniversário de casamento, eu me casei por procuração. A minha mulher escreveu uma procuração, ela morava em outra cidade, ela escreveu uma procuração me concedendo poderes para casar com ela. Foi exatamente isso que Jesus fez com os sacerdotes. Jesus concedeu aos sacerdotes uma espécie de procuração. Jesus disse aos sacerdotes, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. De quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, de quem vocês retiverem serão retidos. Jesus deixa bem claro que ele concede aos sacerdotes um poder especial para perdoar pecados no nome dele. No nome dele. De modo que, ao confessarmos o nosso pecado, verdadeiramente arrependidos, o sacerdote age em nome de Cristo. Mas tem muito sacerdote que tem uma vida pior que a minha, não importa. Lembra que eu usei o exemplo da procuração? Imagina que a minha esposa não tivesse dado a procuração para mim, ela tivesse dado a procuração para uma outra mulher que não vale nada. Essa mulher apareceu no cartório lá, a mulher não apronta, a mulher não é de uma reputação muito boa, só que ela está com a procuração no nome dela. O fato dessa mulher ser uma mulher pecadora me impediria de casar? Não. Porque eu casaria mediante a procuração que aquela mulher tinha. E no fim das contas eu estaria casado com quem? Com aquela mulher? Não. Seria casado com a Natália, com a minha esposa. De modo que quando você recebe a absolvição dos pecados, sei lá como é que está a vida do padre. A questão é que ele tem a procuração para agir no nome de Cristo. Entendeu? E calma lá também, porque a gente tem que ser mais humilde e parar de ficar julgando os sacerdotes à torta e à direita. O ponto aqui não é esse. Nós devemos caminhar em constante arrependimento. E o meio ordinário para isso acontecer, para que nós recebamos o perdão dos pecados, é o sacramento da reconciliação.
Percebeu, gente, como que existem alguns versículos fora do contexto que fazem parecer com que nossa fé está equivocada, mas é só fazer uma leitura do todo da Bíblia que a situação se resolve? E se resolve de uma maneira muito mais simples do que a gente imaginava. E isso acontece com absolutamente tudo que a Santa Igreja ensina. Tudo, tudo. Eu falei com vocês de 3 coisas aqui: imagens, intercessão dos santos e o sacramento da reconciliação. Mas isso é assim com tudo que a igreja ensina. Tudo que a igreja ensina, chega um e vai falar: a Bíblia diz isso, isso e isso. Só que esse versículo está fora do contexto. Quando você lê o todo do ensino bíblico, o todo do ensino da igreja, você percebe que o que a Santa Igreja ensina está profundamente enraizado nas Escrituras Sagradas. Eu conversei com vocês sobre a importância de defender a fé e sobre 3 assuntos que são constantemente atacados. O fato, queridos, é que eu não tenho condições de ensinar tudo em uma masterclass. É absolutamente impossível eu ensinar tudo em uma masterclass. Eu sei, você tem as suas perguntas, daqui a pouquinho eu vou responder as suas perguntas, mas eu quero fazer um comunicado para vocês. Eu preparei para vocês uma formação. E nessa formação que eu preparei para vocês, eu vou fazer o que eu fiz com esses 3 assuntos aqui, mas de maneira muito mais aprofundada, com todos os assuntos, ou pelo menos os principais assuntos que são atacados pelos inimigos da Santa Igreja. Eu vou ensinar vocês a como blindar a sua fé em relação às principais objeções à fé católica. Eu preparei essa formação, porque não dá para fazer tudo em uma masterclass. E como que vai ser essa formação? Presta atenção. 16 aulas ao vivo. Ao vivo. Eu estou ao vivo aqui com vocês, tanto que deu até problema na hora de entrar, e vão ser 16 aulas ao vivo. Qual que é a importância da aula ser ao vivo? Você vai poder tirar dúvida em tempo real comigo. Tá? 16 aulas ao vivo. Você vai ter as seguintes aulas comigo nessa formação para você blindar a sua fé. O papado, um só mediador, a Virgem Maria, intercessão dos santos, imagens de escultura, os 10 mandamentos. Tem gente que diz que a Santa Igreja adulterou os 10 mandamentos. Guardar sábado ou domingo, Bíblia ou tradição, fé e obras, confissão auricular, eucaristia, purgatório, indulgências, batismo infantil e vãs repetições. Indulgência, gente. Martinho Lutero não entendeu as indulgências, falou um monte de bobagem sobre as indulgências e até hoje repetem essas mesmas bobagens. Eu preparei esta formação para vocês com 16 aulas ao vivo para que você blinde a sua fé. E aí eu quero voltar a uma conversa que a gente teve no início da nossa masterclass. Quantas pessoas você conhece que já abandonaram a fé católica? Quantas pessoas? Quantas pessoas próximas a você já abandonaram a fé católica porque inimigos da igreja atacaram a fé? Quantas vezes você já precisou quebrar objeções contra a fé e não conseguiu? Eu estou falando, queridos, de questões eternas. Eu estou falando do destino da sua alma. E eu estou te convidando a parar de brincar com a sua eternidade. Eu quero
que você transforme a sua vida. Por quê? Porque a minha vida foi transformada. Literalmente. Literalmente. Quando, pela graça de Deus, todas essas objeções caíram. E aquilo que eu achava um erro, purgatório, intercessão dos santos, devoção a Maria, hoje para mim é um tesouro da graça de Deus. É um tesouro da graça de Deus. A minha vida foi transformada e eu pude ser instrumento de Deus para transformar outras vidas. Por causa daquilo que Deus fez na minha vida, hoje minha esposa é católica. Minhas filhas são católicas. Eu sou professor no seminário, estou formando futuros seminaristas, futuros padres, quer dizer, eu estou formando seminaristas, futuros padres. Por quê? Porque aquilo que eu acreditei durante 22 anos da minha vida foi quebrado pela graça de Deus, e eu quero que isso seja quebrado na sua vida também. Eu quero que você experimente a alegria plena de pertencer à plenitude de Cristo, à Santa Igreja Católica. De novo, eu não estou falando de disputa religiosa com quem quer que seja. Eu estou falando da salvação da sua alma, da sua eternidade e da eternidade dos seus queridos. Eu preparei essa formação e a formação se chama Catolicismo Blindado, respondendo às principais objeções à fé católica, e você já pode fazer a sua inscrição nessa formação. E como essa é a primeira formação que eu estou fazendo, você vai ter uma série de benefícios. Primeiro benefício, você vai ter acesso vitalício fazendo a sua inscrição até domingo. Primeiro benefício é isso. Quem fizer depois de domingo vai ter acesso durante um ano. Você que está aqui comigo, fazendo até domingo, você vai ter acesso vitalício. Tá? Primeiro benefício é esse. Segundo benefício, as aulas vão ser ao vivo. As próximas turmas, as aulas vão ser gravadas. Tá? Então, segundo benefício, as aulas vão ser ao vivo. Terceiro benefício, quanto que você vai ter que investir nessa formação? Essa formação... Bom, antes, eu preciso perguntar, quanto que vale defender sua fé? Quanto que vale defender a fé dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? Quanto que vale isso tudo? Para mim, valeu tudo. Por isso que eu perdi tudo. Para mim, valeu tudo. Eu não estou falando de algo que eu não vivi, tá, gente? Para mim, valeu tudo. Eu perdi tudo para ganhar tudo. Então, pense nisso. O valor de investimento nessa formação é R$ 497. R$ 497. De hoje até domingo, você vai ter um bônus de R$ 200. Você vai pagar 297. Se você parcelar, você paga menos de R$ 1 por dia. Menos de R$ 1 por dia. Se você não quiser essa formação, falar, não é para mim, eu só estou aqui só para aprender o que tem na Masterclass, mas eu não quero, ok. Mas se você entender que isso é para você, que isso é para sua família, tempo você vai arrumar. Porque para aquilo que é importante, você arruma tempo. Agora, dinheiro é menos de R$ 1 por dia para você ter acesso à formação Catolicismo Blindado. Você vai receber 16 cadernos de formação, 16 cadernos de formação. E as 100 primeiras pessoas, a gente está com 1.000 pessoas aqui, as 100 primeiras pessoas que fizerem a inscrição vão ganhar o meu livro Surpreendido pela Verdade, que já está em processo de redação. Surpreendido pela Verdade, a jornada de um pastor rumo à Santa Igreja. As 100 primeiras pessoas, tá?
Você vai entrar no site catolicismoblindado.com.br e fazer a sua inscrição. Lá estão todas as informações. catolicismoblindado.com.br, fazer a sua inscrição e as 100 primeiras pessoas vão ganhar o livro Surpreendido pela Verdade, a jornada de um pastor rumo à Santa Igreja. Lembrando que o benefício de acesso vitalício e o benefício de R$200 de bônus é até domingo, dia 12 de junho. Aliás, excelente dica aí de presente, tá? Ah, Eduardo, você está falando isso de brincadeira? Não. Numa formação que eu dei ano passado, marido deu de presente para a esposa deu de presente para marido, namorada presenteou namorado, namorado presenteou namorada, e eu tenho algumas histórias, e se você quiser eu te conto, não preciso da autorização da pessoa, mas eu te conto de namorado que deu de presente para namorada e a namorada converteu e virou católica. E esposa que deu de presente para o marido e o marido converteu e virou católico, tá? Eu tenho esses testemunhos. Então, o Dia dos Namorados está chegando. Amor, tem um presente para você. A formação Catolicismo Blindado do professor Eduardo. Aliás, corre que você vai ganhar também o livro que já está em produção, Surpreendido pela Verdade. Tá? Surpreendido pela Verdade. Vamos responder algumas perguntas que vocês fizeram, tá? Aqui no Instagram você tem o espaço para fazer a pergunta, é só clicar no balãozinho que tem a interrogação, e aqui no YouTube a gente tem algumas perguntas também aqui no chat. Vamos lá. Perguntas. Sempre tem alguém para trollar, né? Tatiane disse que foi minha aluna numa outra formação que eu dei e que foi maravilhosa. Muito bem. Muito bem. Ok. A pessoa perguntando se eu faço atendimento individual, faço, tá? É só me chamar. A live ficará salva? A live ficará salva por 48 horas, tá? A live ficará salva por 48 horas. Então, ela vai ficar salva no YouTube por 48 horas, de modo que vocês podem assistir. Vai ficar salvo no Instagram também por 48 horas. E depois, só quem for aluno da formação vai ter acesso, tá? Tem uma pessoa aqui que perguntou, a Gisele Costa, se eu tive problema com a música evangélica, se eu parei de ouvir alguma música. Não, Gisele, eu não tive problema, pelo seguinte, música não tem religião. Música não tem religião, não existe música católica, música evangélica. Existe música boa e música ruim. Então, eu ouço, sei lá, Skank, Paralamas do Sucesso, porque eu não posso ouvir uma banda evangélica, desde que a letra esteja correta. Então, eu parei de ouvir músicas cuja letra está errada teologicamente, mas eu continuo ouvindo músicas que têm a letra correta. O que não dá é colocar qualquer tipo de música na missa. Tá? Aliás, missa é música sacra, é música litúrgica, é outro assunto. Mas na minha jornada é só saber selecionar, tá?
Pessoal, o site é catolicismoblindado.com.br. catolicismoblindado.com.br. Pergunta do Douglas. Os santos nos veem através da visão beatífica porque Deus sustenta a criação no ser e quem contempla Deus contempla aquilo que ele sustenta. Os santos têm a noção do que se passa na Terra, sim, tá? A gente vê isso nas Escrituras, os mártires no céu clamando a Deus para que Deus faça justiça, ou seja, eles sabiam que não tinha sido feito justiça, então sim, os santos nos contemplam. Inclusive Santa Teresinha dizia, né, que ela passaria a eternidade dela fazendo bem aqui na Terra. O pessoal está dizendo que precisa do testemunho da minha esposa. Em breve, se Deus quiser, a gente vai ter esse testemunho aí, tá? Se eu já estive em Petrópolis, não, nunca estive em Petrópolis. Deixa eu ver aqui alguma pergunta do Instagram. Peço oração pelo meu filho, Miguel, ok? Eu vou rezar pelo seu filho, Miguel. Sempre fui católica, mas católica mesmo, de um tempo para cá, você me ajuda muitíssimo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. Que diferença há entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos? Excelente. As orações que nós fazemos aos santos são orações nas quais nós pedimos que os santos intercedam por nós. Intercedam por nós. E fazer oração a Deus não compete com fazer orações aos santos, tá? Então tem gente que acha assim, eu vou competir. Não, você não compete. Fazer oração a Deus não compete com oração aos santos. E a oração que se faz aos santos é uma oração que você pede intercessão. Como eu disse, assim como você pede para um colega seu rezar por vocês. Tá bom? Então, é basicamente isso. Acho que os santos que nos escolhem, não somos nós que os escolhemos. Faz sentido? Olha, isso aí é uma crença popular, não é ensinamento da igreja, não é um ensinamento errado, necessariamente assim, herético, vai causar nenhum mal, mas não é ensinamento da igreja, mas é um ensinamento popular interessante, né? E é interessante quando a gente vê a nossa história, por exemplo, os meus santos de devoção, eles tiveram umas situações assim, muito interessantes na minha jornada. Ganhou a imagem de Santa Teresinha, ok. O que me disseram é que ninguém é santo e que morto não intercede por ninguém. Sobre o fato de que morto não intercede por ninguém, eu já demonstrei para vocês que os santos não estão mortos, tá? Dizer que os santos estão mortos é um erro crasso, é um erro absurdo. Agora, ninguém é santo. Para eu explicar isso, eu acho até que eu vou encerrar com essa resposta, porque essa pergunta é muito importante e vai demandar eu falar um pouquinho também sobre soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Então fica aqui comigo que eu vou explicar sobre soteriologia, tá? Tem gente fazendo algumas perguntas sobre o curso, eu vou responder aqui também. Vamos lá. Aliás, a minha esposa está monitorando os comentários no YouTube. O que o pessoal está perguntando sobre o curso, você pode ir respondendo aí, né? Cada aula de duração 1 hora. É o dia, né? Tá rindo ali, eu te conheço. Muito bem. Bom, vamos lá. Ninguém é santo. Essa frase, ninguém é santo,
De onde que partiu essa frase? Ninguém é santo. Essa frase partiu de uma teologia errada dos protestantes. Qual que é a teologia errada dos protestantes? É a seguinte: nós cremos que a graça de Deus ela é infusa em nós, é uma graça intrínseca que nos transforma e nós vamos crescendo em santidade. O que o protestantismo ensina? Principalmente luteranismo e calvinismo. Que a graça de Deus ela não é infusa, mas ela é uma graça imputada. E ela é uma graça extrínseca que cobre o nosso pecado. Olha a diferença. A graça de Deus, segundo a Santa Igreja ensina, é uma graça intrínseca, que nos transforma de dentro para fora a imagem de Cristo. E nós vamos sendo transformados de glória em glória. E a graça, segundo explica os protestantes, é uma graça extrínseca, que nos mantém do jeito que nós somos, mas apenas cobre o nosso pecado. Com essa visão, é lógico, ninguém é santo. Entendeu? Com essa visão, ninguém é santo. Por quê? Porque a graça é extrínseca e a justiça é imputada, na visão protestante. Na visão católica, a graça é intrínseca e a justiça é comunicada. E porque a justiça é comunicada, nós podemos sim ir crescendo em graça e justiça e graça. E nesse processo que envolve mortificação e santificação, ou seja, você mata e vive. Mata e vive. Mata o quê? Mata o mau desejo e revive o bom desejo. Mata o vício e revive a virtude. Nesse processo, nós devemos, sim, ansiar pela santidade. Aí alguém diz, não há ninguém que seja santo. Então por que a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo? É uma figura de linguagem? É para enganar nós? Ou, sem santidade ninguém verá o Senhor? De modo que, sim, eu creio na santidade. Sim, existe santidade. Existe santidade. E isso é possível por essa graça que não simplesmente nos perdoa, mas nos transforma. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E eu termino dizendo que santos são aqueles que se amoldaram plenamente a Cristo. Então, perceba como que uma má teologia tem consequências terríveis, tá? Vamos lá. Tem mais alguma pergunta aqui? Gente, dá para parcelar sim, tá? Até domingo tá com desconto, 297. Bom, vamos lá. Vamos resumir então, gente? Resumindo, vamos lá. Bom, eu acho que é isso. Eu não estou vendo mais perguntas. Tem alguma pergunta aí que você acha que vale a pena? Não? Também. Acho que... Bom, vamos lá. Eu queria pontuar, então, algumas coisas com vocês. Catolicismo blindado, respondendo às principais objeções à fé católica. Esse é o nome da formação. Isso é algo que tem valor eterno. Isso é algo que mudou a minha vida e eu quero que mude a sua também. O valor da formação é 497, mas até domingo você vai ter um bônus de R$200, 297. Você vai ter acesso durante um ano. Até domingo você vai ter acesso
vitalício ao curso. As aulas serão ao vivo, você vai ter chance de interagir, fazer pergunta, tirar dúvida, tá? E depois as aulas ficarão gravadas, naturalmente. E você pode sim parcelar, você pode pagar com Pix e tal. Entra no site catolicismoblindado.com.br e faça a sua inscrição, porque os 100 primeiros vão ganhar de presente o meu livro Surpreendido pela Verdade, a jornada de um pastor rumo à Santa Igreja. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês. Essa masterclass vai ficar salva por 2 dias, até a noite, até as 23h59 do dia 12 de junho. Depois ela vai ser retirada do ar e só quem participar da formação vai ter essa masterclass. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, não brinquem mais com a eternidade de vocês. E a minha oração é que, ao blindar a sua fé, você proteja a sua alma, mas também a alma das pessoas que são mais preciosas para você. Tchau, tchau, boa noite e fiquem com Deus.